Bom, pessoal, um exercício que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, né? Calcularem e implementar o algoritmo, né, que vai fazer esse cálculo. É esse aqui, o número 6, tá? Fica como uma atividade para vocês me entregarem lá no ambiente, né? Vou deixar tudo bem descrito, bem sinalizado lá no ambiente. Vocês vão saber aonde implementar e entregar, né? Bem como as devidas orientações, né? Implemente o algoritmo que leia o peso e a altura de uma pessoa, calcule e mostre o valor do seu IMC, né? Então, a entrada de dados vai ser isso aqui, né? Certo? E mais do que isso, né? Lembra daquela questão, né? Tudo bem, isso aqui é entrada de dados, né? O que mais que eu preciso levar em consideração? Na hora que eu for declarar as minhas variáveis, eu tenho que levar em consideração o tipo delas, né? Ou seja, eu preciso colocar um tipo ali para as minhas variáveis de tal forma que esse tipo seja o mais adequado, né, para a resolução desse problema em questão, né? O que vai ser o processamento, né? O processamento é basicamente calcular. Calcular o quê? O valor do IMC dessa pessoa com base em peso e a altura informada. Aqui o peso, você considera que o peso é em quilogramas, né? E a altura é em metros, tá? E como que eu calculo o IMC? Com base nessa forma, tá? Lembrando que esse operador aqui de potenciação, né, de expoente, né, ele não é válido aqui nas operações aritméticas básicas que nós vimos lá nos vídeos iniciais, né, de explicação de algoritmos, tá? Então, você sabe que o IMC é dado por essa fórmula, né? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, talvez você vai ter que pensar um pouquinho aí para descobrir como calcular e identificar, né, o valor disso aqui, de altura ao quadrado, né, para poder dividir pelo peso que o usuário informou, né? Então, se você colocar no teu algoritmo uma instrução exatamente como está sendo mostrado aqui, né, não vai valer. Ou, por exemplo, assim, IMC dividido ou igual, né, recebe peso dividido pela altura 2, tá? Não, porque isso aqui não existe, né? Você vai ter que bolar um jeito aí de computar e calcular o valor da altura ao quadrado, beleza? E por fim, né? Então esse é o processamento. E o que é o resultado a ser exibido, né? O próprio valor do IMC, né? Mostra o valor do IMC, tá? Então, bem simples, né? Bem objetivo o exercício, tá? E agora a gente vai trabalhar, eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com dois números, calcule a soma e a zíper média desses dois números. Vamos colocar assim, ó, o número 6 e o número 7 aqui para vocês entregarem lá para mim, tá? Então, isso aqui, primeira atividade. Beleza? Vou deixar lá as instruções, lá no Moodle, né, no ambiente, para vocês fazerem a submissão desses dois exercícios. Então, aqui eu tenho que ler na entrada dois valores, né? Calcular a soma e calcular a média desses dois números, tá? Essa média é a média aritmética. Lembra como é a média aritmética? Soma os valores e divide pelo conteúdo, né? Soma todo mundo e divide pela quantidade de elementos que foram somados, né?